Nós iniciamos então o nosso trabalho estudando o livro Agenda Cristã. O nosso texto de hoje é o texto número 35, Aprenda com a Natureza. Esse texto ele traz para nós uma visão poética de tudo aquilo que existe à nossa volta como obra de Deus, porque a natureza ela segue tudo aquilo que é para que ela foi programada. Nós, encarnados, tendo o livre-arbítrio e também tendo ali as nossas tendências e as nossas fraquezas, nós fazemos escolhas que muitas vezes nos levam a sofrer grandes dificuldades. A natureza não. A natureza, seguindo aquele planejamento inicial, ela simplesmente se desenvolve, ela se transforma, ela produz de acordo com aquela programação. Então, o que André Luiz propõe para nós, analisando cada detalhe da natureza, é exatamente fazer com que nós também nos afinizemos com essa programação inicial, porque ela foi criada exatamente para fazer com que nós, seguindo de uma forma equilibrada naquela trajetória original, alcancemos a felicidade que foi programada para todos nós. Então, observando a natureza e tentando, dentro daquilo que é possível, seguir também esse mesmo modelo, nós também chegaremos a esse objetivo final. Zé, o detalhe, né? Bom dia, Andréa. A natureza sempre dá, né, a sua mensagem final, definitiva, e também para nós ela é sempre um bom modelo. Nós olhamos que os animais, bom dia, Marião, bom dia, Barbosa, que os animais se alimentam muitas vezes, né, infelizmente há destruição, mas é uma destruição baseada no instinto de sobrevivência, na necessidade de sobrevivência. Nós não, nós destruímos pela ganância, né? Então nós vemos que a natureza ela faz exatamente aquilo que é necessário para que ela se desenvolva. Nós sempre criamos dificuldades e isso traz para nós, então, como eu disse no início, muito sofrimento, porque nós nos desligamos daquilo que é o mais natural. Nós avançarmos, nós crescermos, nós evoluirmos. Então, enquanto nós não nos afinizarmos com essa realidade, nós continuaremos ainda tropeçando e sofrendo muitos ferimentos, né, que nós mesmos causamos. Então, André Luiz, como eu falei para vocês, dentro dessa visão poética, nos coloca então a natureza como o grande modelo. E começa dizendo para nós assim, pequenas frases, mas com grande conteúdo. Ele diz assim: aprenda com a natureza. Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. Ou seja, o sol surge para trazer para nós a sua luz, trazer para nós o calor e todos os efeitos que são consequência da sua presença. E para nós, esse grande exemplo significa exatamente fazer com que, seguindo aquele ensinamento de Jesus, deixai brilhar a vossa luz, fazer com que a nossa luz brilhe, não por uma questão de satisfação pessoal. Não é o brilho do egoísmo, o brilho do orgulho. Na verdade, é o brilho da generosidade. E quando nós brilhamos, e através daquilo que nós aprendemos com os espíritos, que quanto mais luminoso é o ser, mais avançado moralmente ele se encontra. Então nós, quando deixamos brilhar a nossa luz e fazemos com que esses raios atinjam todas as pessoas que estão à nossa volta, significa exatamente que nós estamos oferecendo a elas aquilo que é necessário para que elas mesmas se desenvolvam. Então nós também somos esses sóis, nós também temos a nossa luz. E esse mesmo calor, esse mesmo brilho que nos é oferecido, nós temos também, através desse nosso brilho íntimo, o brilho da alegria, o brilho da generosidade, o brilho da caridade, da compreensão, da paciência. Todas as virtudes vão se somando, chegando ao brilho do amor, aquele amor universal que Jesus nos ensinou,
Ele que por si só era um sol entre nós. E nós então, como ele disse que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, nós também temos o nosso brilho. Só que geralmente a gente acaba fazendo com que esse nosso brilho se torne apenas ali um destaque pessoal, um destaque das nossas preferências pessoais. E em vez de aquecermos, em vez de iluminarmos, nós muitas vezes queimamos, secamos, destruímos. Então esse brilho das virtudes que brilha dentro de nós temos que fazer alcançar a todos, através do nosso pensamento, através da nossa palavra, através das nossas atitudes. Então nós vemos que simplesmente tendo o sol como referência e fazendo com que a nossa luz interior brilhe e produza também efeitos positivos em volta daqueles em que se encontram próximos a nós, não pessoas que muitas vezes nem nos conhecem, mas a nossa simples presença, através de um gesto nobre, de um gesto amoroso, é capaz de iluminar o dia de alguém, é capaz de iluminar a vida de alguém. E nós temos esse potencial, nós temos essa capacidade, bastando apenas que nós saibamos exteriorizar, saibamos fazer com que esse brilho realmente se torne efetivo nesses ambientes. Depois diz para nós aqui, as estrelas agrupam-se em ordem. Então, essa organização que nós encontramos, no firmamento, vemos ali as estrelas posicionadas, cada uma ali na sua posição, na forma como foi programada. Nós também, fazendo um paralelo, também temos ali a nossa posição no mundo, o nosso papel, a forma como nós nos comportamos, a nossa organização mental, a nossa organização pessoal. Então, da mesma forma também, se nós trabalharmos de uma forma desorganizada, o nosso papel no mundo será de desordem. E a desordem sempre provoca dor, sempre provoca sofrimento, sempre provoca o caos. Esse caos que nós vivemos hoje se dá exatamente porque as pessoas não entenderam ainda qual é o seu papel. As pessoas não entenderam ainda, nós de um modo geral, porque nós ainda falhamos, apesar da boa vontade que nós temos de crescermos, a nossa desorganização na forma de resolver as coisas, no cumprimento das nossas obrigações, fazer as coisas do jeito certo, no momento certo, pensarmos sempre nas consequências daquilo que nós fazemos. Quando nós fugimos dessa ordem, nós encontramos exatamente aquilo que nós vemos ao abrirmos a janela de nossas casas, onde as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão angustiadas. Nós vemos o mundo hoje, parece que o mundo se encontra completamente desorientado sobre para onde ir, o que fazer, o que buscar. As estrelas então ocupando o seu lugar, respeitando aquilo que foi estabelecido para que elas estivessem onde estão, nós também temos essa programação. Bom dia, Gilda. Bom dia, Fátima. Nós também temos essa programação. A nossa vinda aqui para o mundo material, a nossa própria existência, tem um propósito maior. Que se nós seguirmos essa programação, mais uma vez, assim como o Sol também tinha sua função, a nossa grande estrela, as estrelas de um modo geral, ocupando, cada uma respeitando o seu espaço, cada uma cumprindo o seu papel. Se nós também assumíssemos essas nossas responsabilidades, nós também viveríamos dentro dessa mesma ordem, seguindo essa trajetória que foi programada para todos nós, trazendo ali a assinatura de Deus. Nós certamente alcançaríamos a felicidade com mais efetividade. O céu tem horários para a luz e para a sombra. E isso faz parte do nosso dia a dia, que nós vemos, o sol nascendo, o sol se pondo, as estrelas surgindo, a lua. Tudo isso para nós, fazendo uma análise poética também. Temos também aquele momento em que nós devemos nos fazer presentes, estarmos ativos,
dinamizar tudo aquilo que existe à nossa volta, mas existe aquele momento também em que nós temos que silenciar, em que nós temos que refletir. Então nós podemos dizer que durante a luz é o momento em que nós estamos ativos, durante a sombra é aquele momento em que nós nos recolhemos. E esse recolhimento não significa inatividade. Esse recolhimento significa exatamente aquele momento em que nós fazemos um balanço de tudo aquilo que nós vivemos, do nosso dia, das nossas atividades, cada uma das nossas ações. Santo Agostinho, questão 919, do Livro dos Espíritos, falava exatamente isso. No momento em que eu ia dormir, colocava a cabeça no travesseiro e fazia uma reflexão de como foi o dia, dos momentos mais marcantes em que ele interagia com as pessoas, em que ele cumpria com as suas tarefas. Analisava então os resultados para saber o que poderia ser melhorado, o que poderia ser transformado, o que poderia ser intensificado. Cada momento então passava por essa avaliação, exatamente nesse momento de sombra, que para nós sombra não significa tristeza. A sombra para nós significa a diminuição das nossas atividades exteriores, mas certamente, mantendo a intensificação das nossas atividades íntimas. Durante o dia, o homem trabalha. Durante a noite, na reflexão, o espírito reflete. Então, façamos sempre essa avaliação de analisarmos de que forma que nós temos a nossa programação. Será que nós não estamos, infelizmente é o que acontece, mas pensemos assim, numa situação hipotética, será que nós não estamos desperdiçando demais a nossa energia com aquelas atividades, com aquelas situações que simplesmente poderiam ser vividas de um modo equilibrado, de um modo tranquilo? Sabemos exatamente os momentos de uma atividade, os momentos de outra. Quando nós devemos ali nos mostrar ativos, quando devemos nos mostrar reflexivos. Diz ainda para nós, o vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. Então nós temos ali aquela semente que é plantada, colocada na terra, na sua característica tão material, e aí depois ela começa então a se desenvolver em busca da luz, em busca da claridade, e começa a mostrar a que veio. Começa então a produzir, trazer a sua flor, trazer o seu fruto, trazer ali a sua contribuição para o ambiente onde ela se encontra. Mas apesar disso tudo, desse desenvolvimento, cumprindo ali as suas tarefas, ela continua ligada ao solo. Assim também somos nós, que nós estamos aqui, fomos colocados no mundo quase que literalmente numa semente. Aquele pequeno zigoto que começa então a se desenvolver, depois ele começa a sair para o mundo, cresce, se desenvolve, reproduz eventualmente, cumpre ali aquilo que foi programado e moralmente também começa a se desenvolver. Essa produção não é apenas uma produção física, mas é também uma produção moral. E nós vamos principalmente em busca da luz. Essa luz nós podemos entender, obviamente, como sendo o amor divino, que se encontra à nossa volta, e é a ele que nós nos dirigimos. Estamos ainda ligados ao solo. As nossas raízes se encontram ainda muito presas aqui ao mundo material. E viveremos aqui durante algum tempo, assim nós imaginamos. Mas cada momento em que nós estamos ligados ao mundo físico, nós continuamos buscando a luz. E quanto mais nós nos desenvolvemos, mais vitalidade também nós demonstramos. O que lamentavelmente nós percebemos é que muitas vezes essa semente, seguindo aquela passagem dos evangelhos, essas sementes acabam não sendo lançadas, mas elas mesmas acabam se colocando em locais que são ainda pedregosos, em lugares que são ainda espinhosos, e acabam então limitando o seu próprio desenvolvimento. As raízes são superficiais, o seu desenvolvimento acaba sendo limitado
por todos os obstáculos que acabam sendo criados pela própria escolha dessa semente. Então assim nós acabamos vivendo também. Temos esse potencial de nos vermos como sendo essas sementes divinas, mas ainda nos colocamos como uma semente humana, como se nós não tivéssemos nenhum compromisso além daquilo que nos aparece, né, que seria simplesmente ficarmos ali então fixados ao solo. Podemos então nos produzir, ou podemos produzir cada vez mais. Estamos ligados aqui ainda temporariamente a esse solo, mas temos ali o nosso papel como um ser vivo que cumpre ali as suas obrigações. Diz aqui para nós: o ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. Aí, dentro dessa atualidade que nós vivemos, né, vendo ali nos meios de comunicação furacões atingindo, né, determinadas regiões, as imagens que chegam para nós são exatamente aquelas árvores sendo lançadas de um lado para outro. Os galhos parece que vão arrebentar. Algumas vezes, infelizmente, acaba arrebentando mesmo, né? As árvores são até arrancadas. Mas o que mais se mostra para nós são as árvores tendo ali os seus ramos lançados de um lado para o outro. Apesar da tempestade passar e provocar todo esse abalo, toda essa agitação, ela continua ainda fixa ao lugar que lhe é próprio. Continua fixa na árvore. Assim, trazendo esse paralelo, para nós é a mesma coisa. A árvore, para nós, representa a conexão que nós estabelecemos com Deus. Somos criaturas divinas, sabemos que estamos aqui encarnados, temos já uma visão sobre tudo aquilo que acontece em torno de nós, em termos de causa e efeito, em termos de compromissos, em termos de responsabilidade, né, dentro desse nosso mundo moral. Já que somos espíritos e aqui estamos encarnados para o nosso aperfeiçoamento. Então, apesar das tempestades que eventualmente nos atinjam, nós continuamos ainda vinculados à árvore principal, à nossa árvore suprema. Então, o ramo sobrevive à tempestade, cede passagem a ela, mas não necessariamente acaba sendo levado por ela. No nosso caso, infelizmente, nós passamos por essas experiências que muitas vezes são difíceis e para nós depois acabamos então nos deixando levar por essas tempestades. Aí acabamos nos perdendo, acabamos nos ferindo, traz para nós ali tanto sofrimento, tantas dificuldades. Então imaginemos sempre essa ideia do ramo, que cede, mas retorna ao lugar. Sofre ali as agitações, mas continua vinculada à árvore que o sustenta. Assim também para todos nós. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. Quando nós imaginamos um lugar onde nós encontramos uma rocha, nós ficamos pensando em toda a vida que existe em torno dela, ou mesmo a vida que se encontra ligada a ela, a vegetação, os animais de um modo geral, a sombra que ela produz, a proteção que ela pode oferecer, mas ela se encontra no meio daquele campo solitária. Quantas vezes nós também enfrentamos essa solidão, mas nos esquecemos que, apesar disso, nós podemos continuar produzindo. Nós encontramos grandes rochas no nosso mundo hoje, daqueles indivíduos, né, que trabalham simplesmente em função da vida que existe em torno dele. Mas acabam, em torno deles, né, mas acabam, infelizmente, sofrendo por essa solidão. Atendem, mas não podem ser atendidos. Auxiliam, mas não necessariamente são auxiliados por aqueles com quem convive. Mas ele tem compreensão, a resignação de que a solidão em que ele se encontra é exatamente essa diferença que existe entre a sua condição evolutiva e daqueles que estão próximos. Quantas vezes nós também nos vemos assim?
Parece que muitas vezes nos encontramos num ambiente estranho, em que as pessoas parecem que agem de um modo completamente desequilibrado, formando grandes aglomerações que pensam da mesma forma, e nós então nos vemos completamente diferentes e sentimos essa solidão. Mas nós sentimos a solidão do mundo material. Mas jamais devemos nos esquecer da nossa conexão com Deus. Diz aqui para nós: o rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Essa é uma comparação, né? Esse é um exemplo que nós acostumamos, né, já a ver nas situações da nossa vida, que o rio segue o seu curso. Ele tem ali a sua cheia, ele tem ali aquele momento mais limitado, né, da sua vazão, tem ali os obstáculos das pedras que surgem, mas ele segue o seu curso. Ele não fica empoçado, ele não fica ali represado. Infelizmente, para muitos de nós, pelo fato de não entendermos ainda o nosso papel aqui no mundo, de sabermos que existe um leito onde nós vamos ali correr, saindo da fonte e chegando ao nosso destino, onde nós vamos desaguar em algum lugar maior do que nós. Então, seguindo esse leito, se nós tivermos essa compreensão do nosso papel desde a nossa origem, somos criaturas, somos espíritos que fomos criados com o objetivo de crescimento. A grande pergunta que se faz é: por que existimos? Não sabemos, mas nós sabemos para quê, que é exatamente para alcançar essa evolução. E nós estamos aqui hoje como parte, né, Brice, bom dia, como parte dessa nossa jornada, vivendo aqui, né, nesse pequeno trecho que nós estamos agora, faz parte de um pequeno trecho também desse mesmo leito. Então a nossa existência hoje, ela não significa todo o curso que o rio percorre, significa apenas um trecho. Nesse trecho pode ter ali algumas quedas d'água, pode ter ali, né, podem ter algumas quedas, podem ter ali algumas rochas, algumas pedras, alguns obstáculos, e ainda assim o rio consegue contornar e seguir o seu curso. Assim também é a nossa vida, né? Nós estamos aqui hoje, encontramos obstáculos que nos impedem de seguir nessa ou naquela direção, mas nós continuamos o nosso percurso para alcançar o nosso objetivo. Não importa qual caminho nós façamos, o que importa é o objetivo final. Então assim somos nós também. A Ginela lembrou, né, o irmão espiritual certo dia pediu ao nosso grupo para plantar uma semente e observar a cada dia. A experiência foi ótima, né? Hoje tem um lindo jardim. É como aquela história aquilo que foi colocado no início, né, Angelina? A natureza, ela é para nós um grande exemplo porque ela funciona seguindo a instintos que foram programados. Então nós temos ali a cadeia alimentar, nós temos a natureza. Inclusive nós vemos hoje, né, filmes de ficção que são produzidos imaginando a extinção da humanidade e o planeta ficando por si só, seguindo ali o seu próprio desenvolvimento. Nós teríamos a restituição de praticamente tudo aquilo que foi destruído, simplesmente dando tempo para o tempo. Os animais voltarão à sua vida normal, tendo ali o seu equilíbrio pela própria lei da natureza. A vegetação também vai ocupar o seu espaço, vai trazer para nós toda a regeneração climática, geológica. A natureza funciona por si só. Então, quando nós olhamos a natureza e percebemos que ela faz tudo isso seguindo apenas aquilo que foi programado, e nós nos sentimos, né, essa é a aparência, a ideia que nós temos, nós acabamos nos vendo como seres fora da natureza e nos esquecemos que somos parte dela. Que se nós vivermos também seguindo essa programação, nós chegaremos então a esse mesmo equilíbrio que a própria natureza chegou. Então vale a pena a gente prestar sempre atenção aqui nessas lições que são oferecidas para nós todos os dias. Diz aqui ainda: a ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. Eu me lembro desses debates
atuais que nós vemos nos meios de comunicação, quando o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, propôs durante a sua campanha criar um muro para separar os Estados Unidos do México, para evitar aquelas imigrações ilegais, né, dos mexicanos e outras nacionalidades que também seguiam aquele mesmo caminho, por aquele mesmo percurso. E aí então me lembro do Papa Francisco, que ele disse que nós precisamos construir pontes, não construir muros. E hoje nós temos também essa mesma situação dentro do nosso campo moral, dentro do nosso campo intelectual, em que nós temos que fazer o papel de pontes para ligar aquelas ideias que são divergentes. Porque aquele que vive em função do extremismo vive, na verdade, em função do próprio egoísmo. Não tem interesse em fazer conexões. Não tem interesse em levar ou trazer conhecimento. Não tem interesse em oferecer. Ele por si só se basta. Essa é a ilusão que ele alimenta. Como se a vida dele não dependesse do mundo à sua volta. Então, quando diz que a ponte serve ao público sem exceções, significa exatamente essa nossa capacidade de aceitar as diferenças, de vermos, seriam endurecidos, o egoísmo por si só, Brise, ele faz com que as pessoas se tornem endurecidas. Porque o egoísta só pensa em si. O egoísta só pensa em suas próprias necessidades. E de um modo geral, todos nós somos assim. O egoísmo ainda faz parte da nossa natureza. O que nós avaliamos é a intensidade com que esse egoísmo se manifesta. Há aqueles que são extremamente egoístas, que são capazes de destruir o mundo para satisfazer os seus próprios interesses. Há aqueles que são pouco egoístas, que ainda não conseguem entender as diferenças, aceitar aqueles que são diferentes, as opiniões que são diferentes, as situações que são contrárias àquilo que ele mesmo faria. Então todos nós somos assim. A ponte que veio nos unir aqui no nosso mundo, a grande ponte exemplar, foi exatamente Jesus. Que veio ali, né, que reencarnou, ou que encarnou, no meio de pensamentos tão diferentes, e ele tinha um propósito exatamente de fazer com que todos se amassem indistintamente. O nosso papel hoje, de conciliação, de entendimento, de aproximação, é um papel, na verdade, que manifesta exatamente as virtudes que nós estamos desenvolvendo. Somos ainda aquelas pontes que balançam demais, aquelas pontes que muitas vezes dão aqueles sustos, né? Quebra ali uma tábua, quebra ali um pedacinho, mas são pontes que se sustentam. Porque nós ainda temos as nossas dificuldades de aceitarmos ali posições diferentes da nossa. Mas é um trabalho que nós vamos fazendo, de aceitar exatamente, porque o que a doutrina espírita nos propõe, quando fala para nós sobre a nossa imortalidade, sermos espíritos imortais, sermos espíritos que estão se desenvolvendo e tudo mais, nós conseguimos olhar para as pessoas à nossa volta como indivíduos que também estão tentando se desenvolver ou estão trabalhando para o seu próprio desenvolvimento, mas cada uma dentro das suas possibilidades. Ele pensa do jeito dele, ele age do jeito dele, ele acredita que aquele jeito é o certo. Mas o próprio ciclo da natureza vai mostrar exatamente se as suas decisões, as suas escolhas são as mais acertadas ou as mais equivocadas. Ou menos ou mais. Então a própria vida vai ensinar. Então quando nós vemos aqueles que são diferentes em torno de nós vemos exatamente indivíduos que estão tentando também se desenvolver. Ou, mais uma vez, né, que estão trabalhando pelo seu desenvolvimento. Embora sejam ali trabalhos que nem sempre estão de acordo com aquilo que realmente ele pode fazer. Então o nosso papel hoje, de vermos essas diferenças, de vermos que as pessoas estão tentando ser felizes,
Porque todo mundo quer ser feliz, até aquele que é o mais corrupto, até aquele que é o mais egoísta, ele alimenta uma ideia de felicidade e ele age em função disso. Nós vemos hoje esses indivíduos que criam guerras, espíritos ainda endurecidos, espíritos ainda imaturos, que criam essas situações para promoverem a própria felicidade, por incrível que pareça. Eles não fazem aquilo pensando que eles vão sofrer, não é esse tipo de masoquismo que nós imaginamos. Eles fazem isso tentando ser felizes, até mesmo no nosso dia a dia. Nós vemos pessoas se ofendendo, se agredindo, se traindo de todas as formas. A traição profissional, a traição afetiva, a traição dentro das atividades que nós fazemos. Mas as pessoas fazem isso em busca daquela satisfação, em busca daquele bem-estar, acreditando de fato que vão ser felizes por isso. Então, quando nós olhamos essas diferenças, aqueles que têm crenças diferentes, opiniões políticas diferentes, que têm ali ideias de um modo geral diferentes, eles estão tentando ser felizes. O que nós vamos perceber se eles se encontram ou não no caminho certo é a quantidade, né, ou a intensidade do sofrimento que ele provoca vivendo daquela forma. Se ele tem uma posição diferente da minha, mas mesmo assim ele consegue fazer os outros felizes, que diferença faz a opinião dele se é certa ou se é errada, ou se é semelhante a mim ou não? Então, exatamente pelo fato da doutrina nos dar essa possibilidade de vermos o mundo de uma perspectiva mais elevada, vendo todos os indivíduos como espíritos ali em desenvolvimento, nós vemos a opinião dele como algo daquele momento. Se ele está certo ou se ele está errado, a própria natureza vai mostrar. Mas se nós simplesmente superarmos essas diferenças, nós nos transformaremos exatamente nessas pontes. As pontes que ligarão ideias, as pontes que na verdade ligarão corações. E elas então se firmam contra esse extremismo. É o Lapati. O vaso serve ao oleiro, após suportar o clima do fogo. A ideia do barro, né, dentro da doutrina, ela é muito utilizada, os espíritos falam muito sobre isso. O barro, as pedras preciosas. O barro, nesse caso, ele é moldado, passa ali por todas as modelações, né, que é socando, é amassando, é esticando, é dobrando, fazendo tudo com o barro. Depois dele pronto, naquele modelo ideal, ele é colocado no fogo. Altas temperaturas, onde nós veremos ali, provocando todas aquelas alterações físicas naquele material. A evaporação, a solidificação. E depois, quando ele está pronto, ele então é retirado, é resfriado, depois é devidamente decorado, e aí, então ele tem ali a sua função. Nós hoje estamos sendo modelados pelo fogo da vida, pelo fogo do mundo, onde nós muitas vezes somos submetidos a temperaturas altíssimas. Mas depois de superarmos isso tudo, depois de passarmos por essa transformação, nós seremos então os vasos que poderão então cumprir a sua função. Falamos ainda: a pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. A ideia também de que nós somos pedras preciosas, que nascemos da natureza, nascemos, né, do seio da terra, né, assim diz a poesia. Nós saímos ainda com cascas, com impurezas, com muita sujeira, com muitas imperfeições, né, na nossa superfície. Mas então essa pedra, depois de ser devidamente garimpada, selecionada, ela é então submetida ao tratamento. Ela vai passando então, né, por aquelas máquinas, né, as limas, o esmeril, vai então moldando, vai limpando, vai polindo, primeiro passando aquela lixa que é mais grossa, depois vai diminuindo ali, né, a graduação daquela aspereza da lixa, até fazer com que aquele diamante perfeito
seja então utilizado para adornar aquela determinada peça. Assim nós somos também, somos todos diamantes. E a cada experiência que nós vamos passando, obviamente que na condição em que nós nos encontramos, nós não temos condições de dizer que a nossa vida é repleta de felicidade, até porque a gente lembra que a felicidade não é desse mundo, e embora não seja desse mundo, nós estamos vivendo as primeiras experiências, as primeiras fagulhas de felicidade já brilham em nós. Quando nós começamos a escolher o caminho certo, quando nós estamos em sintonia com o pensamento divino. Então a felicidade não é aqui. Então esse nosso mundo ele vai nos oferecendo experiências, inicialmente para fazer com que nós suprimamos as nossas maiores imperfeições. E essas maiores imperfeições, por estarem ainda muito impregnadas na nossa mente, no nosso modo de viver, há a necessidade de uma limpeza, de um ajuste compatível com essa grosseria. Grosseira é a nossa imperfeição, uma lima grossa vai ser utilizada para fazer essa limpeza. E aí então a gente vai gradualmente diminuindo a intensidade. Hoje cada um sabe exatamente qual é o grau de aspereza e que tipo de lima vai ser utilizada para tirar essa imperfeição. Felizmente nós não utilizamos mais aquelas limas mais grossas, porque nós vemos no mundo hoje, vemos aí irmãos completamente desequilibrados, que somente traumas muito profundos vão fazer com que eles despertem. Nós já despertamos para muitas coisas, ainda temos muito para despertar. A nossa consciência começa a ter uma visão mais clara, a nossa vida começa a ser conduzida de um modo mais equilibrado, não plenamente equilibrado, mas mais equilibrado. Já não cometemos os grandes erros, já não cometemos os grandes crimes, já não provocamos ali as dores mais intensas. Então significa que nós, enquanto pedras preciosas, passamos ainda por essa lapidação, mas agora de um modo menos agressivo, de um modo menos turbulento. Porque nós vemos, nos documentários, ou mesmo quando nós presenciamos esse tipo de arte, de fazer ali a modelação dessas pedras, nós vemos a pedra sendo passada naquela máquina, com toda a simplicidade. Se nós pudéssemos colocar aquela cena em câmera lenta e de um modo bem ampliado, nós veríamos então o atrito daquelas pedras com essa pedra preciosa. E em cada passagem que ela dá, ela vai arrancando um pedaço. Nós estamos assim, então, cada vez que nós caminhamos na nossa jornada, nós vamos deixando um pedaço para trás. Um pedaço de imperfeição. Então aquilo que foi mais grosseiro já foi limpo. Agora nós estamos ainda passando por esse processo. Imaginemos Jesus, aquele diamante de altíssimo quilate, e nós ainda aquela pedra opaca, suja, cheia de imperfeições, mas já não tão grosseira como do modo como saiu da terra. Diz para nós aqui: o canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. Então nós temos um canal. Um canal tem a função de conduzir, tem a função de levar. Pensarmos aquele canal que conduz água, ele só tem uma finalidade se ele continuar então ligado ao reservatório principal. Hoje nós podemos nos entender como canais que transmitem o amor, que transmitem as virtudes, que transmitem e exemplificam isso também. E essa nossa finalidade principal existe exatamente porque nós recebemos também desse grande reservatório todos esses elementos que nós conduzimos. Quantas vezes, todos nós chegamos aqui com esse propósito de termos uma consciência, termos uma ligação com Deus, com a consciência divina, e temos a capacidade de transmitir isso à nossa volta. Há aqueles que ainda se servem dos canais. Há aqueles que já se transformaram em canais.
Mas todos nós, de modo geral, somos canais. Há aqueles grandes que transmitem para nós grandes ensinamentos do mundo, mas há aqueles pequenos, simples, como por exemplo, aqueles que cumprem a missão de pais, que transmitem então aos filhos as suas virtudes, a educação, transmitem o amor, que embora sejam inconscientes da sua função, cumprem mesmo assim o seu papel. Os Espíritos já falaram lá no próprio Livro dos Espíritos que todos nós estamos conectados, né, do átomo ao arcanjo, e que nós temos ali seres no nosso mundo que cumprem seus papéis sem sequer ter consciência disso. Nós podemos então, sabendo da nossa conexão com Deus, com a consciência divina, com esse reservatório principal, cumprir então as nossas finalidades através das nossas atividades do dia a dia. Aquela frase que eu adoro, que eu sempre falo para vocês, que muitas vezes nós somos o único evangelho que alguma pessoa pode ter lido na vida. Porque ela não leu as palavras, mas ela viu o evangelho vivo, através do trabalho, através das ações, através das atitudes. Então nós somos esse canal e estamos ligados a esse reservatório. Finalmente nós temos: a semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Campo, semeador, semeadura, são exemplos que os espíritos utilizam muito. E quando nós falamos que o semeador é aquele que lança a semente no campo, sabendo que essa semente vai germinar, quanto mais consciência nós temos, mais cuidado nós temos na seleção das nossas sementes. O que exatamente nós estamos lançando no campo que se encontra à nossa volta? Porque esse campo vai nos oferecer o fruto. E vai ser esse fruto que vai nos alimentar. Nós dependemos dele para o nosso sustento. Na grande maioria das vezes, nós vemos aqui no mundo, todos nós lançando sementes indiscriminadamente. Colocamos ali a mão naquele pote de sementes e vamos jogando, sem preocupação do que vai nascer. Porque plantar é fácil, a colheita é difícil. Não pela colheita em si, mas pelo resultado que ela vai nos oferecer. Então hoje nós temos essa grande preocupação, principalmente para nós espíritas, que não agimos mais por coação. Não existe aquela ideia, olha, se você fizer isso, você vai ser castigado. Você vai para o inferno, você vai ser punido, como nós encontramos hoje no mundo. Hoje nós temos a oportunidade de agir por consciência. Eu não faço não pelo medo do sofrimento. Eu não faço porque eu sei que é errado. Esse erro, ainda assim, vai me trazer uma resposta negativa. Mas hoje eu já não ajo mais por coação. Eu não preciso ser ameaçado para tomar uma atitude equilibrada. Então hoje nós selecionamos as nossas sementes. Ainda escapam algumas vezes aquela erva daninha que está ali no meio também, né? Aquele joio, aquele trigo, muitas vezes nós temos ali um grãozinho de joio no meio do nosso trigo, e aí nós lançamos no campo e ele infelizmente nasce. Mas certamente nós temos uma grande preocupação com tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós falamos sobre essa semente que nós plantamos, nós temos que pensar na semente que nós plantamos não apenas dentro de nós mesmos, mas a semente que nós plantamos no coração daqueles que estão perto de nós. É a semente da palavra, é a semente do exemplo. O que nós plantamos? Aquela planta amarga que nós jogamos no coração das pessoas vai fazer aquele coração amargo devolver para nós de volta aquilo que nós lançamos. Então a semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Quais são os nossos propósitos? Se nós temos o objetivo de crescimento espiritual, as sementes que nós lançamos devem refletir esses propósitos. Então, meus amigos, encerrando aqui o nosso encontro de hoje, aprender com a natureza. Nós vimos aqui então, né, quantas lições a natureza pode nos oferecer hoje. Quantos aprendizados nós conseguimos alcançar pelo simples fato de observarmos tudo aquilo que existe à nossa volta e termos essa capacidade de
de interpretar todos esses sinais. Quando falam para nós que tudo que existe à nossa volta tem ali a assinatura de Deus, tudo é criação divina, nós sabemos que tudo está perfeito. Me recordo daquela passagem, né, em que Jesus caminhava pela rua e viu ali um cachorro morto. E aí então aqueles que encontravam, né, que estavam ali próximos, ficaram assim atentos, imaginando qual seria a reação dele. E a resposta foi: que belos dentes ele tinha. Simplesmente entendendo que aquela transformação era necessária, fazia parte da vida. Então a natureza nos dá sinais naquilo que nasce, naquilo que morre, naquilo que cresce, naquilo que se desenvolve, naquilo que reproduz, naquilo que se transforma. Tudo para nós são sinais da perfeição divina. Basta que nós sigamos, então, esses sinais. Brise lembrou, né, temos a capacidade de compreender, podemos escolher. A nossa consciência, a cada dia, ela vai se expandindo. E Einstein já lembrava, né, uma mente que se expande jamais retorna ao seu tamanho original. A cada dia nós estamos ali crescendo. É importante nós fazermos com que esse crescimento seja representado exatamente pela atitude correspondente a esse crescimento. Se moralmente nós estamos aprendendo, as nossas atitudes devem corresponder também a esse crescimento.